Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Hoje decidi postar aqui, ou melhor, publicar mais um EP para vocês, que é sempre um excelente trabalho de casa para mim. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todas as pessoas que continuam a ouvir, continuam a questionar, continuam a colocar desafios e a fazer perguntas difíceis. Como vocês têm percebido, isto tem sido uma semana densa. Até a minha articulação de palavras, como vocês podem constatar, está um bocadinho nublada, diga-se de passagem. Não nos podemos esquecer que eu tenho Sol, Mercúrio e Júpiter tudo em Peixes, com uma lua muito intensa em Escorpião. O facto de nós estarmos aqui sobre este nevoeiro todo e este amor todo e esta questão toda que ecoa no ar, independentemente de nós destacarmos ou não aquilo que se está a passar no mundo, independentemente de ter havido ou não outras guerras, ter existido situações piores ou menos ou não tão más, não interessa. Temos que encarar os factos. Esta é a minha opinião. Eu acho que as pessoas devem encarar os factos e, efetivamente, eu acho que todos, enquanto europeus, lá está, acho que existem muitas perspectivas e muitas coisas têm vindo agora à baila, principalmente na perspectiva americana, muitas previsões, muitos místicos, muitos astrólogos, muitos numerólogos, muitos videntes, até Reino Unido, Inglaterra, Rússia, etc. E aquilo que acontece é que é tudo uma perspectiva extremamente americanizada da situação. Nós não nos podemos esquecer que nós nunca sabemos quais é que são efetivamente os contornos daquilo que está por trás dos holofotes, não é? Quer dizer, nós estamos na Europa, obviamente temos aqui uma sensibilidade acrescida, obviamente, a todas as pessoas que são nossos vizinhos, porque estão mais próximos de nós. Se nós tivéssemos falar efetivamente de pessoas, imaginemos que estão do outro lado do mundo, todas as guerras que já foram travadas, todas as urgências humanitárias, tudo o que esteja mais próximo, que houvesse mais proximidade, haveria sempre uma sensibilidade acrescida. Isto independentemente de nós sermos voluntários, só nos termos tornado voluntários agora, nunca temos acordado para nenhuma situação, não faz mal. O que interessa é nós fazermos alguma coisa, nós pararmos para pensar e contribuirmos, seja com sacos de roupa, seja com ajuda financeira, seja com medicamentos, seja só apenas passar a palavra, tudo aquilo que nós possamos fazer e não só para lá para fora. Se nós tivermos efetivamente um gosto, quem já faça isto, muito bem, sim senhora, quem já esteja associado com outras instituições não governamentais, com outras instituições, para além das não governamentais, instituições locais, etc. Façam aquilo que vocês acham na vossa consciência, obviamente com consentimento informado, com a vossa capacidade, porque há pessoas que nós sabemos que não podem ajudar tanto quanto outras, portanto, não interessa, existe uma guerra pior ou existe uma situação pior, tudo bem, se existe forma de ajudar também a outra situação, vamos a isso. Não vamos entrar aqui num desespero, num downward spiral em que as pessoas põem-se a comparar que aquela guerra foi pior do que a outra, ninguém quis saber e etc. Obviamente, isto é uma situação em que eu creio é quase como um país tampão que separa aqui em grande forma, e é por isso que obviamente Putin quer dominá-la, não é? Porque a partir daí é muito mais fácil chegar até à Europa. Portanto, nada nos diz que não existe uma situação nos bastidores em que temos a Rússia e os Estados Unidos a darem palmadinhas nas costas com o Steven Seagal. Não sei se vocês sabem essa piada em que o Steven Seagal, na altura do Obama, porque o Steven Seagal tem um passaporte honorário russo, ou não sei se aquilo é mesmo a série, se é a brincar, mas o Putin insistia que o Steven Seagal devia ser o intermediário. Portanto, vamos ver se por acaso temos o Steven Seagal como intermediário entre o Joe Biden e o Putin. Era engraçado de se ver, quer dizer, isto fora de brincadeiras. Portanto, nós não sabemos até que ponto é que as pessoas, este pessoal todo, vão às mesmas festas, comem nos mesmos sítios, cagam no mesmo prato e, portanto, quem se lixa aqui, de certa forma, é a Europa, porque a Europa vê que precisa de sair efetivamente da asa dos Estados Unidos, e a
Rússia está aqui à vontade para fazer seja o que for. Portanto, nós temos que nos tornar progressivamente mais independentes a todos os níveis, principalmente energético, mas tudo o resto. Nós, enquanto Europa, nós temos que reagir desta forma, ok? Acho que depois só existe ali um pontinho, não é? Em termos de energia nuclear, em termos militares e não civis, que é a França, mas de resto, quase tudo o resto é paisagem, uma vez que a Alemanha, como vocês sabem, foi desmilitarizada logo após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, o que eles têm é muito pouco e vamos desta. Portanto, qual é que é o episódio de hoje? É sobre o quê? Sobre o que é que eu quero falar? Eu já tinha dito no último episódio que achava que agora íamos estar numa situação de impasse. Potencialmente esta situação de impasse que eu estou a falar se calhar tem a ver com os corredores humanitários, é possível. Eu tinha dito as datas todas no último episódio, porque efetivamente sente-se aqui que vai haver aqui uma mudança e no final do mês volta outra vez uma grande intensidade e depois, e uma grande intensidade muito perigosa, porque temos Vênus em quadratura com Urano, temos Marte em quadratura com Urano, portanto eu sinto que no final do mês pode acontecer alguma situação mais complicada, muito sinceramente, e voltarmos outra vez a um impasse. E este impasse de que eu vos estou a falar é sem dúvida este aspecto que existe entre uma conjunção entre Marte e Saturno, que vai existir precisamente no dia 5 de Abril, e eu sinto muito honestamente que vai haver aqui uma situação em que, para todos os efeitos, poderá haver aqui um impasse mesmo, um grande impasse, uma grande frustração de parte a parte, tanto do lado da Rússia como do lado da Ucrânia. Nós já sabemos, já nos foram colocados aqui muitas ideias, muitas possibilidades de como é que isto poderá ser levado a cabo. Existe uma potencial de uma guerra curta, o Zelensky chegar aqui a um acordo, que eu duvido, porque o Putin gosta sempre desta dimensão de humilhar o próximo, portanto eu acho que ele não vai esperar até depor o presidente russo, portanto acho que isto vai ser uma coisa que vai durar ainda bastante tempo. Porque é que eu estou a dizer isto? Porque hoje o episódio, como vocês já puseram constar, desta vez eu escolhi o título antes de postar isto, que chama-se A Queda de Vladimir Putin. Porquê? Porque eu adoro esta dimensão que nós podemos efetivamente afirmar aquilo que nós quisermos no mundo, e acho que se todos nós, em vez de darmos destaque ao homem pela positiva, no sentido de criarem tantas coisas em que tem a cara dele, ou a imagem dele, ou a crítica dele, a simplesmente operarem em surdina, que é como ele faz tal e qual, e afirmarem, nem que seja para as paredes ou para vocês mesmos, que o homem vai cair, porque efetivamente eu sinto que existe aqui um potencial muito grande, e posso-vos até dar a data. Eu não sei se vocês se lembram de um episódio em que eu falava sobre a Era de Ar, e a Era de Ar eu já falava um bocadinho sobre isto. Tinha falado que haviam aqui vários acontecimentos históricos que nós íamos ter, e que o maior destaque, sem dúvida, era para a Rússia e para a China e para a Índia, enquanto três grandes potências do futuro. E disse que também que só em 2026, com a entrada efetivamente aqui num ciclo diferente de um ciclo de portanto 2025 vai ser o final de uma era para mim, o final de uma fase de uma era, diga-se de passagem. Nós estamos a entrar numa era que se vai estender durante bastantes séculos, uma era de ar, e aquilo que acontece é que está aqui a haver uma mudança em direção à exploração do ar, ou seja, a exploração do espaço, e não é por menos, não é? Porque efetivamente tudo indica para isso, a tecnologia está a ser desenvolvida nesse sentido, só esperemos que nós não decidamos explorar e acordar situações adormecidas, seres ou inteligências que estavam a observar-nos de certa forma ao longe. Se elas existem ou não me interessa, ou melhor, interessa-me, mas é tudo muito especulativo, e até nós percebermos mesmo o que é que temos entre mãos, eu acho que é preciso nós desenvolvermos, se calhar, um bocadinho mais de tecnologia, conseguirmos ir para o campo efetivamente a reter matéria e estudá-la
estudá-la, porque eu acho que é aquilo que é mais importante. Portanto, esperemos que nós não tenhamos não tenhamos tido aqui durante a Revolução Industrial uma fase de exploração na Terra e depois tenhamos decidido ir para um planeta A, B ou C, explorá-lo e colonizá-lo e fazer exatamente aquilo que nós fizemos na Terra. Portanto, para mim isso não iria adiantar absolutamente nada. Portanto, isto depois, independentemente das vossas convicções, daquilo que vocês acreditam, da vossa religião, da vossa cultura, do vosso contexto socioeconómico, isto tudo depois, obviamente, daquilo que vocês creem que é uma era de aquário, uma era de ar, isso depois depende muito daquilo que as pessoas creem. Portanto, eu acho que vai ser aqui um misto. Há pessoas que dizem, ok, é tecnologia pura e dura, com seletividade da ADN e efetivamente a exclusão de pessoas com menor capacidade biológica e de efetivamente vingarem no mundo. Há outros que preconizam aqui um maior humanismo. Eu espero que o universo queira efetivamente que seja um misto dos dois. E então eu já tinha falado sobre esta situação e tinha destacado efetivamente a China, a Rússia e a Índia, e tinha dito que para mim havia aqui mesmo uma situação de queda que ia acontecer na Rússia. Não sei se vocês se lembram, se quiserem podem voltar a esse episódio atrás. Até tinha dito, estava a dar destaque a todas as pessoas que tinham de signo de ar, por exemplo, um Zelensky que é de aquário, o próprio Putin é balança, a Kamala Harris também é não sei se é aquário ou se é Saturno em aquário, mas de qualquer das formas temos aqui toda uma situação de várias pessoas que têm aqui todas estas situações aqui em grande destaque. Como eu estava a dizer, quanto mais nós estivermos em alinhamento com os trânsitos que estão em movimento, diga-se in motion, agora dizer in motion, em marcha, ok? Quanto maior for essa consistência e essa sintonia, melhor será, ok? Por exemplo, um Joe Biden que é escorpião e tem uma carta que para mim nem é carne nem é peixe, eu acho que o senhor efetivamente há de ser afastado ainda antes, na minha opinião, das eleições de 2024, mas a Kamala Harris para mim já tem, lá está, eu lembro-me que eu acho que era Saturno, que tem a ver mesmo muito aqui com a competência. Ela é de balança também, ela está ali a 2-3 dias, penso eu, de escorpião, mas também é balança. Eu acho que ela tem toda a capacidade para se seguir à frente, bem como o Ocasio-Cortez e esse pessoal todo. Portanto, sem mais delongas, aquilo que nos trouxe aqui, eu já tinha falado nesse episódio, não sei se vocês se lembram, desta situação aqui da Rússia, e eu não sou, acho que tinha visto um ou dois astrólogos, um alemão e outro inglês, a falarem sobre esta situação. Existem muitos trânsitos que se vão passar particularmente intensos até 2025, há pessoas que dizem que é só até 2024, para mim 2025 vai ser mesmo quase como como é que se chamava aquele filme que é super angustiante, que é Os Despojos do Dia, com Anthony Hopkins e com a Emma Thompson, acho eu, e é mesmo essa sensação de angústia, ter-se enterrar uma coisa e perceber-se que existem determinadas coisas que pertencem ao passado. E é isso que vai acontecer até 2025. Nós temos que nos aprender a despedir de quem nós fomos antes de 2020. Nós estamos aqui a entrar numa nova era e eu sinto que as pessoas sentem que existe qualquer coisa que está a ser enterrada e ao mesmo tempo existe um potencial enorme, e eu já estou a ficar um bocadinho arrepiada a dizer estas coisas, mas um potencial enorme de renovação. Eu estou a dizer isto e as pessoas tipo, ai que sono, Margarida, mas para mim existe um potencial enorme porque, eu sou humana, eu genuinamente gosto de pessoas, acho que quem me conhece percebe isso, senão não tinha escolhido este caminho, não tinha ido para a psicologia e não teria escolhido passar grande tempo a estudar estas coisas e a comunicar com desconhecidos e com pessoas que me perguntam coisas ou que me pedem ajuda. Portanto, eu acho que nós temos uma capacidade
inesgotável, muita dela ainda nem sequer está desenvolvida como humanos, e que para todos os efeitos não é no sentido da destruição. E eu acho que esta era que vai ser muito periclitante entre o controlo científico da população e coisas, obviamente, já deu pano para mangas em termos de ficção científica, em termos de controlo populacional, em termos de poder, tudo e mais alguma coisa. Vai sempre haver alguém que vai apanhar alguma coisa, algum elemento, alguma ferramenta e conspurcá-la com uma visão negativa e de controle, ok? De qualquer das formas, para mim, estas energias que vão existir até 2025 são energias de mutação, são como se fossem placas tectónicas em movimento e têm aqui um potencial absolutamente astronómico. Eu sinto que, e vou ser sincera, este ano ainda vamos estar aqui num impasse, vai, não vai. 2023 para mim vai ser um ano em que, como Plutão vai parar ali para Aquário, vai haver aqui uma grande mudança. Portanto, eu sinto que 2022 para 2023 vai ser das coisas mais violentas que poderemos assistir, convulsões sociais, guerra civil, problemas em termos do meio ambiente, tempestades, temperaturas super altas e temperaturas super negativas, mudanças de paradigma. Portanto, isto vão ser sim aquelas notícias em que nós podemos dizer parabéns ao Vladimir Putin por ter curado o Covid, e depois a seguir é possível que haja, se calhar, imaginemos uma tempestade natural e une-se toda a gente contra, ou melhor, para sobreviver face à tempestade natural, e é quase como aquela situação da onda, o que é que vem a seguir, não é? Nós já pensámos que já tínhamos visto tudo, o que é que há a seguir, e portanto é quase como se uma coisa anulasse a outra, até porque obviamente nós vemos que os mídias funcionam tal e qual como os senhores da guerra, é tudo polarizado, ou estás connosco ou estás contra nós, e é nesta polaridade, e é isso que nós vemos muito, e acho que nós temos que saber acompanhar e dar um uso positivo, como muitas pessoas estão a fazer um uso positivo aos mídia, à forma como nós comunicamos uns com os outros, e a forma como nós utilizamos a tecnologia, de modo a que efetivamente não nos andemos a polarizar também no espaço. Isto é ridículo, não é? O facto de, eu acho isto, pois, mas a minha guerra é mais grave do que a tua, mas eu já estava mais atento e mais desperto do que tu, mas eu isto em comparação com não sei quem não é nada, uma pessoa sabe lá para onde é que vai dinheiro, uma pessoa sabe lá o que é que vai fazer. Bem, como já estou como o Jack Kerouac, if I do nothing, nothing does. Portanto, para mim é a via de querer descomplicar, e acho que o Nodo Lunar Norte em Touro está-nos a pedir isso, está a pedir para que nós efetivamente saibamos lidar com os esqueletos do armário, que é o Nodo Lunar Sul em Escorpião, e consigamos ser o mais pragmáticos possível. É quase como se fosse um retorno de Saturno à larga escala para o universo inteiro, para nós acordarmos e percebermos o que é que tu precisas mesmo para viver. E é exatamente isso, sempre que acontece uma guerra, um problema, uma tragédia, nós vamos nos preocupar com os likes, com as visualizações, com quem disse que não sei o quê, com os mexericos irrelevantes e essas palhaçadas todas. Não, nós vamos preocupar-nos de onde é que está a minha avó, como é que está a minha mãe, onde é que estão o meu pai e o meu avô, irmãos, como é que eles estão, está toda a gente bem? Eu disse que vos amava, quando? Ontem não é suficiente, vou aproveitar o dia, está sol, vou lá para fora, portanto, eu acho que as pessoas têm depois aqui este choque, e é quase como cada um depois gera o seu medo da forma como bem entende. Agora, como eu estava a dizer, voltando outra vez aqui a recomeçar esta situação, cada um depois terá a sua perspectiva, eu apenas estou aqui a apresentar a minha. Agora, em termos de astrologia, e que é muito interessante, nós temos aqui, e efetivamente este episódio chama-se A Queda de Putin, e vamos manter-nos aqui neste título. E porquê? Porque até 2024 vão haver aqui carradas de trânsitos absolutamente devastadores, e como eu estava a dizer, em 2023 vamos ter aqui, 2023 vai ser ali o começo em que Plutão vai aparecer durante um bocadinho em Aquário, e depois fica mesmo estacionado em 2024. Eu sinto que
que, portanto, ele fica ali durante 23 de março de 2023 e 11 de junho de 2023, e eu sinto que depois, obviamente, só começa a sua era em 2024. Portanto, aquilo que nós temos que pensar agora e que é muito importante é que aquilo que está a acontecer aqui, na minha opinião, vai dar origem à queda do Sr. Vladimir Putin, mas é em 2024. Eu sinto que existe, não é porque temos Plutão em Aquário, vou-vos apresentar aqui os meus argumentos e, obviamente, como sempre, não é? Depois vocês tirarão as vossas próprias conclusões, podem anotar, se calhar eu começo aqui a ser demasiado, como é que eu ia dizer, perentória nestas minhas afirmações, mas efetivamente depois estão de estudo e cálculo, dar de um lado para o outro e a comparar situações, eu muito sinceramente eu acho que ele cai em 2024 e uma das situações é por causa aqui, efetivamente em janeiro de 2024, exatamente aqui pela chegada de Plutão em Aquário. Portanto, temos aqui Plutão que dá-nos aqui esta regeneração, não é? Plutão em Aquário é o quê? Aquário, efetivamente, é estarmos aqui em consonância com este Saturno em Aquário, que está relacionado, efetivamente, com a austeridade, ou seja, uma reforma estrutural do mundo, como o conhecemos, e, efetivamente, da forma como nós aplicamos as ferramentas que nós temos para construir o mundo. Portanto, é quase como se isto fosse a próxima revolução industrial. É aqui uma renovação, mas com a utilização de, efetivamente, de tecnologias de uma forma completamente progressiva. Isto dá o quê? Dá revoluções políticas, dá efetivamente desenvolvimento na expansão em termos de tecnologia, era espacial, descentralização do poder também, porque estamos a falar aqui do People Have the Power, o célebre People Have the Power da Patti Smith, está completamente interligado aqui, é uma descentralização de poder, é uma, efetivamente, preocupar-nos um bocadinho mais com formas de democracia que efetivamente sirvam todas as pessoas, ok? Está sempre a utilizar-se agora aquele termo dos oligarcas russos, efetivamente, porque existe uma estrutura muito feudal sempre por trás destas personas e ainda hoje, não é? Estamos em 2022 e continua. Outra coisa que eu tinha dito é que nós efetivamente, eu sinto que vai haver aqui os últimos cartuchos de uma guerra, de um conflito que estão a começar nesta altura, em 2025, porque nós vamos ter Neptuno em Carneiro. E eu já tinha dito que Neptuno em Carneiro tem aqui uma situação surreal, é porque eu estava a ver um documentário sobre aquelas pastilhas que os soldados durante a Segunda Guerra Mundial tomavam, que aquilo eram quase tipo alucinogénicos, mas haviam outras que aquilo era quase... Não funcionava como MDs, mas tinha uma substância efetivamente de efetivamente torná-los completamente inconscientes a qualquer tipo de agressão. Muitas vezes estes soldados estavam feridos e nem sequer sentiam dor, portanto existe aqui uma relação muito interessante sobre o uso de opiáceos e farmacêuticos e das guerras. Efetivamente, nós sabemos que grande parte das pessoas voltavam durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial completamente fantasmas de si mesmos, não é? São pessoas que encheram quadros durante todo esse período, durante esse período na Europa. Portanto, temos imensas obras de arte correlacionadas com a guerra. Durante a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, este Neptuno está muito relacionado com a produção artística. Já nem vamos falar todos os movimentos artísticos que existiram, desde do mais absurdo dadaísta até o surrealista, em que se vai tentar repescar o inconsciente e as coisas que se estão a passar, o expressionismo. Temos tanta coisa, o expressionismo alemão no cinema, tanta coisa que pode falar aqui sobre os horrores da guerra e como se traduziram em monstros, e fábulas e coisas absolutamente surreais. Agora também estou-me a lembrar agora como estou-me a esquecer do nome, do Fritz Lang, agora estou-me a esquecer,
Ai, que estupidez, é um dos meus filmes favoritos e agora estou-me a esquecer do nome. Já pode ser que eu me lembre daqui a bocadinho. Portanto, eu sinto que existe aqui uma data de situações que vai efetivamente aqui haver aqui um grande destaque, ok? Metrópolis, desculpem, Metrópolis. Agora estas vezes vai do Metrópolis. E toda a simbologia inerente, mas de qualquer das formas, como eu estava a dizer, temos aqui muitas coisas que estão relacionadas com a utilização de medicação, portanto, e a parte, a dimensão artística em Carneiro, porque Carneiro, Neptuno em Carneiro é quase como se fosse guerra na água, guerra em alto mar. Portanto, outra das coisas que eu posso assumir aqui é que poderá haver aqui, para além de um desenvolvimento da medicina num sentido curativo ou de alívio de alguma situação que possa acontecer, é efetivamente haver aqui uma situação de quase batalha naval entre dois ou mais países. E estou a dizer isto porque temos muitas situações na história que efetivamente estiveram marcadas por conflitos, efetivamente, ou por conflitos, ou efetivamente esta situação de haver situações, esta situação está lindo, esta situação de haver aqui episódios de disrupção, ok? De disrupção e que poderão ser ou das duas uma, ou que uma situação em que nós somos mesmo invadidos e que existe aqui, depois destas tempestades todas de 2022, 2023, estes problemas em termos do clima, que eu acho que isso ainda é o maior destaque para além desta situação que está a acontecer agora. É outro do grande destaque que eu também já tinha publicado na agenda de 2022 para este ano do As Above So Below. E eu já estou a trabalhar obviamente em 2023, daqui a bocadinho estou a trabalhar em 2024 durante o verão, portanto há aqui uma data de circunstâncias muito interessantes a acontecer. Este é o segundo motivo que eu sinto que é que Neptuno ainda por cima existe aqui, é quase como se o fim, que é Neptuno, que é o planeta que rege Peixe, que é o último signo do zodíaco, e Carneiro, ok? É quase como se o último reduto fosse a conquista de espaço marítimo, ok? E depois temos Urano a entrar em Gêmeos, que tem a ver com revoluções, ok? Que tem a ver com tecnologia, tem a ver com revoluções, e isto vai acontecer ali, aparece ali durante 2025 e depois aparece ali derrompante logo outra vez em abril de 2026. Portanto, eu sinto que existe... Esta Urano em Gêmeos marca o início, como já tinha dito, de carradas de coisas, desde a máquina fotográfica à máquina de escrever, a jets militares, bem, tem aqui, até a Polaroid, temos o micro-ondas, bem, temos carradas de coisas que surgem durante a era de Gêmeos, de Urano em Gêmeos. Isto é efetivamente, este trânsito aconteceu entre 1858, 59 e 66, e depois temos 1941 até 1949, portanto podem imaginar que efetivamente durante quase... Temos ali 4 anos da Segunda Guerra Mundial em que efetivamente foi desenvolvida aqui uma data de situações e que efetivamente, quer dizer, é só irmos à Wikipédia e vemos a quantidade de efemérides tecnológicas desta época, e eu sinto que será basicamente a mesma coisa que agora, ok? Portanto, eu sinto que vai haver aqui uma mudança bastante sangrenta, no sentido em que é quase como se fosse um parto. Isto que nós estamos a ver é quase como se fosse o universo a dar aqui condições e uma roupagem e uma mudança ao mundo, e isto é horrível estar-se a dizer, porque é que é preciso guerra e estas coisas todas. Se tocasse a ti, Maria, não falarias assim, se calhar, eu não sei como é que eu falaria se eu vivesse na Ucrânia neste preciso momento, mas aquilo que eu sei é que efetivamente existe aqui este aspecto muito complexo e complicado, e que não é só em termos geográficos, não é só em termos geopolíticos, é em termos climáticos, é em termos espirituais, está tudo efetivamente a organizar-se para isto. E eu sinto que o período aqui
o auge aqui desta limpeza, entre aspas, eu não quero utilizar limpeza, mas parece que é um reset ou um shift, para além de ser coincidente com o retorno de Plutão dos Estados Unidos, que vai ficar ainda até durante algum tempo, portanto basicamente até este período terminar, ok? Eu sinto que depois, entretanto, a partir de 2025, final de 2025 até 2027, vamos ter aqui também uma situação interessante entre Neptuno, Urano e Plutão, e vai haver aqui um trígono praticamente perfeito, e que efetivamente vão estar alinhadinhos e a trabalhar em consonância, a parte mais espiritual, a parte de transformação e a parte das mudanças repentinas. Não vai ser como que nós estamos agora, em que temos um Urano em quadratura com Saturno, que é basicamente o pai a tentar matar o filho. É um bocadinho assim, nós todos sabemos que Urano é comido pelo próprio pai, Saturno, e o que acontece é quase aqui é mesmo o novo versus o velho. Agora, tendo em conta aquilo que eu tinha dito, este título, isto resume-se numa coisa simples, que não é às vezes assim tão simples. Existem aqui trânsitos que às vezes podem se traduzir em várias coisas. Já tinha dito que o nodo lunar sul, em conjunção com Saturno e Plutão e etc., normalmente é um sinal de começo de guerra. E aquilo que acontece é que não é só essas situações. Há situações que podem ser de começo, há outras que podem ser de fim. E aquilo que acontece é que existem outras situações que podem indicar insegurança, queda ou um fim de qualquer coisa. Neste caso, eu queria vos falar daquilo que eu tenho andado, dos meus apontamentos na última semana e qualquer coisa, depois de eu ter publicado aqui o fim do princípio. Porque eu sinto muito sinceramente, estou-vos a ser o mais sincera possível e tomara que eu esteja completamente errada, Putin, como eu já tinha feito aquela análise, está completamente está em vantagem. Ele está em vantagem no sentido em que tem uma carta muito forte, que está muito em consonância com os trânsitos que nós estamos a ter este ano, que está em consonância com a carta da Rússia, que está muito em consonância, quer dizer, vocês podem dizer, tipo, está bem, ok, já ouvi muito isto, ela é do KGB, não vale a pena. Está bem, mas sendo ou não no KGB, toda a gente sabe quando é que o homem faz anos e pelo menos sabe-se quais é que são os signos que ocupam, ou melhor, que signos é que correspondem aos planetas, mesmo que não saibamos as casas, e portanto, meus amigos, só isso, e a mim bastar-me o nodo lunar sul e o nodo lunar norte do Vladimir Putin. Não era preciso absolutamente mais nada. Saber os planetas, a ocupação dos planetas geracionais também não preciso da hora, não preciso de muito mais especificidade, até bastava-me só o ano e o mês do ano que o homem nasceram para analisar isso. E para mim os nodos do Vladimir Putin, a posição de Júpiter que ele tem, aquela lua destrambelhada, aquele Vênus apaixonado em Escorpião, a lua que ele tem na casa 8, é tudo muito vai ao racha. E é por isso que a Rússia e a própria Rússia, ou melhor, quase todos os países são extremamente intensos, mas a carta dos Estados Unidos e da Rússia é uma coisa altamente polarizada e é muito complicado, são muitas energias submersas, muito caranguejo, muito casa 8, muita origem, muita pátria, muita raiz, e é muito complicado. São coisas, são energias muito densas, obviamente, como são todas as cartas de todos os países, não é? Porque marca ali um momento e um início. É quase que nós fizéssemos aqui uma radiografia do momento em que as pessoas se uniram e determinaram que aquele seria o início daquele país. A mim interessa-me saber, não tanto o dia, etc, não sei o quê, mas que trânsitos dos planetas geracionais é que estavam em curso quando aqueles países foram fundados. E aí é que nós podemos falar sobre isso, ok? Portanto, existe aqui uma conjunção particularmente, para mim, interessante,
que é entre Saturno e Neptuno, esta conjunção de Saturno e Neptuno que aconteceu em várias alturas da história da Rússia. Em 1917, quando foi a Revolução, em 1953, quando Stalin morreu, em 1989, quando foi a dissolução da União Soviética, e isto são algumas dos dados. E aqui eu acho que em 2025, portanto, eu tinha dito ali finais de 2024, mas é possível que haja aqui uma revolução em 2024 e em 2025 o homem efetivamente caia. Portanto, 2025 para mim é quando Putin vai sair do poder. É possível que haja aqui uma transferência, não sei, em 2024 da posição que ele tem. Eu muito sinceramente não sei até que ponto é que conta ou não ele ter nascido sob um trânsito de Saturno-Neptuno em 1953, exatamente quando Stalin morreu, mas para mim eu sinto que existe aqui o grande potencial de em 2025 ele ser deposto. Portanto, existe mais eleições em 2014, como vocês sabem. Aquilo que eu sinto é que isto é um slow burn, é como se fosse assim um fogo lento, no sentido em que nós vamos ter as eleições dos Estados Unidos nesta altura. É possível que também, se existirem mais eleições, Putin efetivamente não sei, seja reeleito. E aquilo que eu sinto é que, para mim, isto vai ser uma situação de consistente, como é que eu ia dizer, de desgaste. Eu sinto que as pessoas vão perceber cada vez mais que têm o poder, que têm capacidade, vão se unir cada vez mais, e aquilo que eu sinto é que é capaz de haver uma revolução pacífica na Rússia e que efetivamente Putin deixe de ser representante dos russos, mas de uma forma pacífica, ok? De uma forma pacífica, uma vez que os próprios russos, com esta situação, eu acho que foi a ponta do iceberg, já não se sentem representados. Muitos se sentirão, mas eu acho que a maior parte não, porque vão ter que sofrer na pele várias represálias, como estamos a ver, mesmo que sejam coisas que, em comparação com aquilo que eles estão a fazer, sejam infinitamente menores, mas existe sempre o complexo de Med, não é? Esta unha negra que impede que o mundo se suicide com uma guerra nuclear, e portanto esperemos que este homem, que parece um desvairado, mas que eu sinto que também, não é? Ele não parece um desvairado, ele emocionalmente é muito instável, mas é um estratega também. E por isso ele está a ser completamente beneficiado, principalmente a partir de 10 de maio. Eu sinto que vai haver aqui um alento para aquilo que Putin quer fazer. Sinto que também estes últimos, no final do ano, quando nós temos aqui os dois eclipses solares e depois lunares, acho que vai haver aqui uma situação em que vai ganhar ânimo, vai ganhar aqui alento, e aquilo que eu estou a pensar é porque assim, Saturno e Neptuno fica em conjunção em julho de 2025. Portanto, eu sinto que vai haver aqui quase, é possível que, então com Plutão, como eu já tinha dito, Plutão vai aterrar mesmo em Aquário em 2024. O que eu estou muito sinceramente a sentir é que é guerras civis de um lado para o outro, não só Estados Unidos, Rússia, etc., alguns pontos da Europa, e que efetivamente o facto de... é porque assim, esta conjunção vai acontecer quando Saturno está retrógrado, e depois acaba essa sua marcha e passa para Carneiro.
em 2026, já direto. Portanto, é quase como se houvesse aqui uma situação de gestação, como eu vos tinha dito, aqui de passagem entre 2025 e 2026, e que efetivamente esta transição de peixe para carneiro, que houvesse aqui uma dissolução desta era, porque isto é uma era em termos de política, e aqui algo que eu espero que não seja violento, ok? É complicado estar aqui, obviamente, a prever com esta distância, não é? Mas eu sinto que vai haver aqui, com este Plutão a entrar em Aquário e depois fazer ali aquela conjunção com o Saturno, que também vai estar em Aquário, que eu sinto que vai haver aqui uma dissolução mesmo das estruturas de poder que nós conhecemos até hoje. Depois não nos podemos esquecer de uma coisa, é que a lua de Putin está em Gêmeos, na 8ª casa, e para mim, muito sinceramente, ou ele se retira ou as pessoas vão depô-lo. Eu espero bem que esta passagem de peixe para carneiro, que efetivamente as pessoas não se passem da cabeça e que decidam uma coisa pior. Mas eu também sou sincera, eu na carta do Putin não vejo uma morte violenta. Vejo uma morte que vai ficar para a história, ali com o Vértex na casa 8 também, e em Gêmeos, mas não vejo nada que me possa dizer que vai ser uma morte violenta. Eu acho que o mundo está farto de morte, está farto de violência, e é possível que estas revoluções que vêm aí em Aquário se queiram pacíficas, se queiram através da palavra, se queiram através da união das pessoas, e tal e qual como Zelensky está a fazer, que é do signo Aquário, e que está efetivamente em conjunção agora com toda esta mudança. Isto é um homem que está aqui e que efetivamente o seu próprio nodo lunar norte em balança. A única coisa que eu sinto para o Zelensky neste preciso momento, e infelizmente, é que eu sinto que é uma pessoa que está tão pronta para morrer pelo seu país. Tem o nodo lunar sul em Carneiro, na 11ª casa, que é exatamente o oposto, é aquilo que eu tenho que caminhar para, que é o nodo lunar norte em Carneiro, na 11ª casa. Este homem está completamente pronto para morrer pelo seu país e pelos outros, se for necessário, e não haja dúvida, que não haja nenhuma dúvida disso, porque é alguém mesmo que se destaca por essa capacidade. Agora, infelizmente o mundo está a fazê-lo regredir, porque isto é de certa forma fazer com que ele vá puxar às suas experiências mais antigas, ao seu ódio mais antigo, que não é ódio, é porque este homem está a conseguir, ao mesmo tempo, em tempo real que estão a acontecer estas coisas, reformular um ódio que pudesse existir para oferecer uma grande lição de humanismo e de cidadania. Portanto, ao mesmo tempo que obviamente dá um excelente e bom nome não só à Ucrânia, ao seu país, não é? E assim mesmo, e a todas as pessoas que o acompanham. Infelizmente eu sinto que o facto de nós andarmos aqui nesta dança com Saturno entre Capricórnio e Aquário, que é muito possível que este homem seja um homem de uma causa e que o possam tramar de uma forma ou de outra, porque eu sinto, porque sei, o Putin não vai descansar enquanto não o humilhar. Portanto, temos então esta situação. Sinto que não vai ser só a Rússia que vai dissolver aqui esta situação toda, não é? Não vai ser só a Rússia aqui a dissolver o poder dos antigos oligarcas e do Putin e deste pessoal todo. Acho que entre 2024 e 2030 vão haver muitos países que as pessoas, principalmente com estes próximos desenvolvimentos e trânsitos de Mercúrio retrógrado nos próximos anos, vão dar à luz e vão nos mostrar muitas coisas por trás
dos bastidores. E vamos ver muitas coisas a cair, vamos ver muitas pessoas a cair, vamos ver muitos políticos a desaparecer, potencialmente aqueles que precisavam de julgamento vão quase desaparecer nas sombras. E vão haver aqui denúncias muito audíveis, mas como o ruído é muito nos tempos que correm, eu sinto que irá haver se calhar 1 ou 2 casos mais mediáticos a servir de exemplo, e tudo o resto se vai dissolver no ruído, porque é quase como se as pessoas, está guerra na Rússia, e depois voltam a mascar e a perguntar, então Kanye West e Kim Kardashian já se juntaram? Ainda não? Tá bem, então vou ver mais um episódio de Saturday Night Live. Portanto, é um bocadinho sintomático da apatia e daquilo que a tecnologia faz e a forma como nós nos sentimos às vezes distantes uns dos outros e acabamos só por nos sentir mais próximos por causa de alguma situação com a qual nós nos identificamos durante 24 horas e depois passamos exatamente, porque temos que estar funcionais, obviamente, mas nunca perdendo a consciência cívica, porque o mundo está mesmo prestes a mudar e é bom que nós saibamos efetivamente quais é que são as nossas prioridades. E pronto, por agora é tudo. Espero que efetivamente a data que eu dei aconteça mais rápido, porque efetivamente este homem pode até ser deposto antes, mas eu sinto que ainda poderá ter efetivamente influência, mas aquilo que eu estou a percepcionar é 2025. Se ele por acaso cair um bocadinho antes e existir outra pessoa em representação, que eu devido muito, ou que ponham um fantoche nas eleições, aquilo que acontecerá é que este homem terá efetivamente e continuará a ter poder por trás por trás e efetivamente andar a manipular os cordelinhos como já fez noutra situação, não é? Portanto, este homem nunca abandona verdadeiramente o poder, nem nunca abandonou verdadeiramente o poder, e que eu sinto que eu acho que o povo russo vai tratar desta circunstância, vai ser o próprio povo russo que vai desmantelar tudo isto que se está a passar. E eu sinto que somos todos nós, enquanto população, que vamos efetivamente fazer as coisas acontecer, e que o poder vai ser muito questionado daqui para a frente, tal e qual como sempre devia ter sido. Agora sim, um grande beijinho a todos, over and out.